Senhoras e senhores, em edição extraordinária, tá aí um vídeo para vocês. Rapaz, o negócio é o seguinte: o Tite deu coletiva agora para repercutir aquela história do Xavi para a seleção, que o Xavi confirmou ontem, né, para o repórter Marcelo Beckler da TNT. E hoje, claro, que o Tite foi perguntado na coletiva sobre isso. E aí ele falou que o Xavi não vai ser, porque já vai ser técnico do Barcelona, é passado, mas que... E aí que é a questão. Muricy Ramalho é o nome para ir para a seleção. Sei lá fazer o quê, mas é o cara para ir para a seleção. E, portanto, estou eu e aqui o Arnaldo para debater sobre isso. Porque temos, ou melhor, o Arnaldo tem informações sobre o assunto. Eu vou passar a bola para o Arnaldo, já, para saber dele. Mas antes eu quero que você se inscreva no canal. Aperte o sininho. E, além disso, inscreva-se também no nosso canal de cortes. Temos lá um canal de cortes. Vai lá, Cortes Arnaldo e Tironi. Tudo o suprassumo das nossas lives está lá. Se inscreva lá também. Certo? Então é o seguinte, inscreva-se no canal, aperte o sininho e venha com a gente, que o assunto é quente sobre Muricy na seleção. Arnaldo, é isso, né? O Tite foi lá na coletiva e falou assim, não, a história é que o Muricy na seleção. Vamos lembrar, o Muricy parou de ser técnico porque não tinha mais condição de saúde de ser técnico, né? Teve que se afastar e fazer outra coisa. E ele mesmo vem falando bastante, desde que voltou agora ao São Paulo, que ele não quer ser técnico, não se metia na escalação do Crespo, nada disso. Não quer trabalhar direto no campo com o jogador. Mas, afinal, o que o Muricy ia fazer? Como é que é essa história? Bom, Tironi, galera, lembrando que o Muricy foi uma vez convidado para ser técnico da seleção quando era do Fluminense, lembra? E preferiu continuar no Fluminense, aquela coisa toda lá. Essa declaração do Tite sobre o Muricy, falando que o Muricy é o plano atual, caiu como uma bomba. Ninguém entendeu muito bem, aí eu fui atrás dessa história, porque não... ele está comandando a reformulação no São Paulo, tem contrato com o São Paulo, etc. e tal, e era um dos planos da carreira dele virar supervisor de futebol, coordenador de futebol, como ele está fazendo agora no São Paulo, incluindo o profissional e a base. Bom, vamos lá. Sobre o convite, o Muricy de fato confirmou o convite, as conversações, e disse que não falaria, não colocaria isso em público, não fosse a entrevista do Tite, nem tocaria no assunto. Mas que aconteceu o convite, não seria o mesmo convite feito para o Xavi, porque, para deixar claro, o Xavi seria, digamos, auxiliar da comissão técnica da seleção brasileira na preparação e na Copa do Mundo do Catar, e depois assumiria o cargo de treinador. Como você bem disse, o Muricy não vai assumir o cargo de treinador, mas ele seria o convite para ser, sim, um braço direito do Tite, que já tem o César Sampaio numa função, o Juninho em outra função, o filho dele em outra função. Seria meio o Filipão do Parreira, em 2014. Um pouco isso. O Filipão e Parreira, Filipão e Antônio Lopes, Zagallo. Parreira e Zagallo, várias duplas, né, ali, né? Isso. Ao longo da história, alguém com peso, e acho que essa questão aí do filho do Tite, da polêmica, está empegado, e eu acho que o Tite talvez se proteja com um nome como Muricy, e aí teve esse convite nessas bases, para ele ser o braço direito do treinador da seleção brasileira durante esse período de preparação para a Copa do Mundo e durante a Copa do Mundo. Mas aí vem as outras perguntas. Muito bem. Bom, contextualizando, o Muricy, todo mundo vai lembrar, ele recusou um convite da seleção brasileira antes da Copa de 2010, ou 2014, nem lembro mais, 2010, né? Que ele tinha contrato com o Fluminense, depois acabou até sendo campeão com o Fluminense, tinha contrato com o Fluminense, foi convidado pelo Ricardo Teixeira, lá no clube de golfe, lá na Barra, e recusou esse convite da seleção brasileira naquela ocasião. Disse que não foi porque tinha contrato com o Fluminense, não ia romper o contrato e tudo mais, e ele tem contrato com o São Paulo também. E aí, Arnaldo, pergunto para você o seguinte, sempre me pareceu que, nesse aspecto, assim como o Rogério Ceni, por exemplo, o Muricy foi sempre mais São Paulino do que brasileiro. O que eu quero dizer? Ele sempre muito mais ligado ao São Paulo do que ao Brasil, à seleção brasileira. Tem muitos caras que são assim, né? Muitos. O Parreira é um cara assim, né? Ele é muito ligado à seleção brasileira.
O Zagallo é assim. E o Muricy parece o contrário, assim como o Rogério Ceni, muito mais ligado a um clube. Agora o São Paulo, Rogério menos, teve o Flamengo e tal, mas tem uma ligação muito forte com o São Paulo. E ele sempre fala, né? Que é São Paulino, só voltou porque é o São Paulo, só tá lá para tentar ajudar o São Paulo. E vamos combinar que ele tem um trabalho sendo feito, na verdade, né? Tá andando o trabalho dele, a base, não sei o quê, a contratação do Crespo, foi tudo, teve a mão do Muricy aí. E ele tem um contrato em vigor com o São Paulo, certo? Então esse movimento não parece tão simples, porque, primeiro, contrariaria muito o que é o Muricy, pelo menos o que ele aparenta ser, né? Normalmente. E tem a questão contratual, que está com ele, e tem o trabalho que ele está fazendo no São Paulo, certo? Certo. Então, assim, para ser objetivo na resposta, ele recusou o convite neste momento. O convite era para ele já estar nessa data FIFA agora, no jogo contra a Colômbia, na Neoquímica Arena, ao lado do Tite. Recusou. Então, peraí. Então ele já recusou o convite nesse momento. Ele recusou, mas calma, recusou agora, nesse momento, nesse final de ano. E ficou de conversar novamente no ano que vem, no início do ano que vem, depois da pausa toda do futebol, etc e tal, teremos lá férias, pré-temporada e tudo mais. E aí, assim, Tironi, duas coisas. O seu diagnóstico sobre ele é correto, ele é mais São Paulino do que seleção brasileira. Ao mesmo tempo, acho que ele ficou lisonjeado e surpreso com o convite. Tem a recusa atrás da seleção brasileira e que ele até gostaria de fazer uma outra função na seleção que não treinador de futebol. E ele tem uma boa relação com o Tite, trocam mensagens direto, etc e tal. Então ele ficou de conversar novamente no ano que vem. E aí, para te explicar, você falou, o Muricy tem um contrato com o São Paulo. Tem. Foi o responsável pela escolha do Crespo. Foi. Pela escolha do Alex na base. Também. E agora pela troca do Crespo pelo Rogério, principalmente. E eu entendo que o Muricy, e foi isso que eu apurei, não sairia do São Paulo sem que o São Paulo tivesse no trilho. E o São Paulo não está no trilho. O São Paulo está correndo risco de rebaixamento, é notório isso. O Rogério acabou de entrar numa cartada que teve muito dedo do Muricy. Então, embora o Rogério seja aquele cara que em pouco tempo ele domine, né? E não precise tanto de auxílio, se é que você me entende, sim, esse momento ainda não chegou. Então o carro ainda não está no trilho, o Muricy não sente ainda o São Paulo na rota da reformulação, ele foi responsável por esse último passo, então ele só sairia do São Paulo sentindo que o clube está e o time profissional está no prumo, ou seja, depois da passagem, depois da permanência na Série A, depois de contratações e reformulação para a próxima temporada, depois de sentir que o Rogério e o time estão andando sozinhos, entre aspas. Aí, nesse caso, talvez ele pudesse estudar, se for coincidente com o calendário da seleção brasileira e tudo mais, né? Se a seleção brasileira assim topar esperar, se o Tite topar esperar, aí ele talvez converse novamente sobre essa proposta em 2022. Não agora. Agora, sem chance. Até porque se o cara topa um negócio desse agora, pega muito mal, né? O time aí capengando, ameaçado de rebaixamento, o cara fala, não, valeu aí, tô indo embora. Mas, por outro lado, Arnaldo, pode muito bem o Muricy entender que o time tá no prumo a partir do momento que ele não vai ser mais rebaixado. Sei lá, ganha mais 2 jogos aí e tal, consegue os pontos necessários para não ser rebaixado. Olha, eu deixei a coisa aqui encaminhada. Agora tem o Rogério aí e tudo mais, a coisa vai andar sem mim. Isso pode acontecer. Talvez entrar no prumo seja um objetivo muito pequeno no olhar de muita gente. Fala, pô, se escapar do rebaixamento, está entrando no prumo. Ano que vem é outra história. Para lá. Isso pode acontecer. Uma coisa com relação à saúde do Muricy é a seguinte: é claro que indo para a seleção como escudo, como escudo não, como escudeiro do Tite, ele não vai respingar tanta coisa nele. Só que o ano que vem é ano de Copa. O ano que vem, essa pressão de dia a dia de clube é a pressão que tem na seleção. Perde a galera começa a descer a ripa, tal, se perde a Copa mais ainda. Também é uma questão
pro Muricy avaliar. Claro, não sou eu e você, vamos decidir se vai ser pressão ou não ele na seleção. Mas tem isso, né? Esse período entre uma Copa e outra é um período muito tranquilo. Ganha um jogo, perde outro, ganha lá, vai lá na eliminatória, que é uma baba, vai passar com uma outra reclamação, mas tudo bem. O ano que vem é um ano mais hardcore, né? Sem dúvida. Então, aí 2 pontos, de novo. Esse primeiro ponto da pressão da saúde, vamos lembrar o seguinte: o Muricy nem viajando com o São Paulo tá para os jogos fora de casa. É verdade. Né? Seleção brasileira, além de final de eliminatório o ano que vem, viagens para outros países da América do Sul, tem a viagem para o Catar lá em novembro. Arnaldo, vai falando aí que eu só vou pôr um negócio para carregar, viu? Vai lá. Não, aí assim, então acho que essa questão da saúde é uma questão importante a ser levada em consideração, que não é simples ser auxiliar da seleção brasileira, o coordenador técnico da seleção brasileira. A segunda questão é a questão do entrar no prumo, não é, Tironi, pessoal, essa situação, entrar no prumo é salvar do rebaixamento, não. É planejar o São Paulo para a próxima temporada, conseguir os reforços pretendidos, fazer o planejamento com o Rogério Ceni e aí sentir se as coisas encaixam. Não é simplesmente se salvar da segunda divisão em 2021, que é entrar no prumo. Não. É deixar o time nos trilhos para a temporada seguinte. Então, são encaixes aí que eles não estão sendo feitos, não estão feitos, e que precisam estar azeitados para ele eventualmente considerar essa situação. Eu acho que tem muita coisa em jogo do coração, da saúde, da questão profissional e tudo mais para o sim do Muricy. A única coisa é que ele não fechou a porta totalmente, como algumas vezes ele fez. Como aquela vez lá com o Fluminense. Na verdade, naquela vez com o Fluminense, que você lembrou, ele falou, enquanto eu tiver contrato, eu não vou falar sobre isso. Dessa vez foi mais ou menos a mesma resposta, só que em vez de eu tenho contrato, que é um contrato diferente de ser treinador, né, eu sou, então, enfim, de coordenador técnico, ele só sairia quando ele sentisse que o São Paulo tivesse, entre aspas, em boas mãos e tranquilo. Se fosse o caso. Ainda não é, eu não sei se será em 2022. Voltei azul depois da minha saída aqui, então vou, portanto, tcharam, mágica. Aí, Arnaldo, quero para fechar com você, que aí é o que interessa ao torcedor do São Paulo. Qual seria o impacto de uma saída do Muricy? Seja com prumo ou sem prumo. Chegou ano que vem, o São Paulo escapa do rebaixamento, o Rogério Ceni começa a tomar conta da situação lá, mas o Muricy fala, bom, agora, pessoal, tô indo nessa aí, vou para a seleção. Qual o impacto disso você acha no clube, no São Paulo? Tironi, assim, eu acho que são impactos no plural. O impacto primeiro é o Júlio Casares, o presidente, perder o escudo principal, ou o cara que a torcida mais respeita, mais que o Rogério Ceni, né, depois da passagem pelo Flamengo. Então, verdade. Um cara que enfim, escudo e garantia de São Paulinidade nesse processo de novo governo. Então, seria esse primeiro impacto. De perda do escudo. O segundo impacto, que seria exatamente da função que ele exerce, coordenando a base e o profissional, talvez com a maior... tem um coordenador da base também em Cotia, né, nomeado por eles. Tem agora o Alex se firmando. E no profissional, além da passagem do braço direito deles, Milton Cruz, para o profissional, tem o Rogério Ceni, que é um cara que domina o ambiente. É diferente do Crespo. Né? O Crespo necessitava da interlocução do Muricy quase semanalmente. Pelos caminhos e tal. O Rogério Ceni acho que consegue lidar, até pelo estilo, lidar com isso sozinho, entre aspas. Mas, de qualquer forma, seria importante para o Rogério, até o Rogério ter essa reconquista do torcedor do São Paulo, que ainda não aconteceu por completo, ter o Muricy como braço direito, como parceiro, né? Eles que trabalharam juntos várias vezes. Então seriam impactos aí, eu acho que, se não devastadores, mas importantes numa eventual saída dele do comando do São Paulo. Muito bem, senhoras e senhores, está dado o recado. Então a história é essa, hein? Tite, na coletiva, falou que mira o Muricy para trabalhar na seleção brasileira.
E aí o Arnaldo trouxe a informação importante que, neste momento, o Muricy disse não. O que não significa que, a partir do ano que vem, com o São Paulo mais no prumo, ele não possa aceitar. Ele não falou, não vou ficar no São Paulo. Falou, não vou agora. Mas, no futuro, deixou a porta aberta, informação trazida pelo Arnaldo. Se a gente tiver mais informações por aí, sei lá, de dentro da diretoria do São Paulo, alguma coisa, a gente volta aqui em outro vídeo. Combinado, Arnaldo? Combinado. Lembrando que hoje tem jogo decisivo do São Paulo contra o Fortaleza. E logo depois, 11h30, voltaremos aqui, atualizaremos a situação de Muricy, de Rogério, de São Paulo e, sobretudo, traremos o pós-jogo que vocês gostam tanto, Fortaleza e São Paulo, fechando uma rodada importantíssima na quarta-feira com vários jogos cruciais. Perfeito. Então é isso, rapaziada. Ficamos por aqui. Assine o canal, aperte o sininho e inscreva-se no nosso canal de cortes. Eu vou deixar, inclusive, o link do canal de cortes, vou pôr na descrição aqui, para vocês acessarem, tá bom? Valeu, tchau!